Contracapa. Boa tarde, boa noite, bom dia, bem-vindos ao ContraCast, o podcast do Contracapa. O Contracapa, para quem não sabe, era uma série de encontros literários promovidos pelos alunos de empreendedorismo criativo, que, por razões de O Mundo Está Acabando, virou um podcast. Meu nome é Júlia, eu tô aqui com os meus colegas do grupo... Aê! A gente se propôs a discutir o livro A Doença, o Sofrimento e a Morte Entram em um Bar, um certo manual de escrita humorística do Ricardo Araújo Pereira. Oi, amores, deem um oi. Eu sou a Viviana. Eu sou o Bernardo. E eu sou o Fred. E o Fred. E acho que a gente podia começar falando um pouco do livro também, né? A Bibiana ia apresentar um pouco o autor. O Ricardo Araújo Pereira, para quem não conhece, é um humorista português, escritor também. Ele tem mais de um livro de crônica e a principal atividade dele, que ele é mais conhecido, é pelo Gato Fedorento, que é um grupo de humor que ele participa lá em Portugal. Tem umas coisas bem engraçadas, eu acho que é melhor que Porta dos Fundos. E daí ele fez esse livro que é uma espécie de manual de escrita humorística, e é um livro bem interessante, que é bem didático. Ele é como um ensaio comprido, né? São 120 páginas, mas ele tem uma leitura de ensaio, mais ou menos. Cita muitas fontes, mas a escrita é bem fluida. Então, eu também fiquei com essa impressão. Achei era até bom para a cadeira de TCC, né? Ele tem uma cara de ensaio, assim, para quem estiver escrevendo isso. É um livro basicamente que ele discorre sobre 6 recursos básicos da comédia. São coisas bem introdutórias mesmo, porque é um campo muito vasto. Eu gosto porque ele fala várias vezes que ele é tão leigo quanto nós. Ele fala, eu vou apresentar recursos simples, que são só esses recursos que eu conheço. Ele se apresenta como um leigo, que é um ponto de vista interessante. Tu sente que tu tá fazendo a jornada junto com ele, não tanto quanto tu tá escutando um especialista discursar. Isso eu ia dizer que é uma coisa, eu acho que é bem característica de humorista, assim, né? Que meio que já começa se autodepreciando. Ele não é entendedor de nada e vai falando mesmo assim. Sim, mas aí o texto fica mais leve, tu se aproxima do autor por causa disso. Muito interessante um texto assim, científico que cita desde Kant até Freud, mas que o autor se apresenta como um leigo. É isso, ele se põe numa posição de bobo da corte, eu acho super legal. Para a escrita ensaística, que tem uma tendência a ficar um pouco pesada, talvez. Eu vou falar um pouquinho então desse começo, que ele faz primeiro um panorama meio histórico. Ele vai lá nos gregos e tal, explica mais ou menos três teorias do humor. Ele fala sobre o riso num nível filosófico. O que as pessoas acham coisas engraçadas. E ele começa com um lance de uma teoria da superioridade, né? Que primeiro que é que a gente ri de quem se acha mais importante, mais rico, mais belo, mais virtuoso. Ele fala também que o riso pode ser uma incongruência, né? Você percebeu uma incongruência numa normalidade. E efeito surpresa, ele também fala que a surpresa é muito... Você pegar um caminho imprevisto tende a ser engraçado, assim. Ele usa a expressão e por último, da purgação. Para isso, eu acho uma expressão maravilhosa, o sudden glory, para humor, quer dizer, glória... glória súbita. Glória súbita, isso, porque é uma coisa de... O humor, ele é o inesperado. E é uma glória, a rir é uma glória, e a gente ri do inesperado. E tu tá esperando rir, talvez tu não vá rir. É uma coisa bem interessante, é uma expressão que eu nunca tinha ouvido antes. A quebra da expectativa, né? Ele cita que Kant fala que o humor é subversão, quebra de expectativas, bem como a Bibi falou. Não, e é muito louco que isso neurologicamente como começa a piada, assim. A gente ri porque a nossa sinapse está preparada para ir para um ponto. E se o neurônio desvia de uma coisa e você vê uma coisa que não era o esperado, é esse desvio da sinapse que faz a risada. Então, o inesperado tá realmente na raiz da coisa, assim, do humor. Ele também fala da teoria do Schopenhauer, que fala que o riso celebra uma frustração de uma expectativa. Tu acha que vai acontecer uma coisa, acontece outra. Exato. Você tá rindo de uma desgraça, assim. Nesse momento, ele fala muito de humor como desgraça, e ele fala isso: no céu não haveria riso, porque a gente não ri de coisas boas não nos dá vontade de rir.
E eu fiquei, nossa, gente, então eu não quero ir pro céu. Que paraíso é esse onde não existe risada? Que ideia estranha é essa que ele apresenta ali, que a risada é uma válvula de escape e, portanto, ela não tem espaço no paraíso. Ele fala que, pelo menos não o riso humorístico, né? E ele fala que as virtudes só têm graça se forem em excesso e forem transformadas em defeitos. Então a gente só ri de coisa ruim, basicamente. Sim, isso é o que Aristóteles já falava, né, no conceito de comédia, que a comédia era a reprodução, né, das pessoas piores, né, da sociedade. Sim. Enquanto a tragédia era dos homens virtuosos. E o que vocês acham dessa comparação entre crianças, loucos e humoristas? Por que os humoristas são como crianças e como loucos? Ele fala que o humor ele tá sempre na raiz da procura pela verdade, assim, né? E o humorista sempre tem que ser um super... Isso eu vejo no cartoon que eu faço, assim. Você tem que ser muito observador de detalhes, assim. Eu acho que essa verdade talvez seja uma coisa bem da pureza infantil, assim. E do louco também, que perde o filtro, né, do que falar. Ele fala que a sociedade é treinada para ver as coisas de um certo jeito e crianças e loucos não têm esse treinamento. Eles conseguem ver sobre outros pontos de vista, o que pode chegar a uma coisa cômica. Então, assim, o humorista acaba se assimilando com crianças e loucos, e qualquer pessoa que consegue ir além do ponto de vista esperado. Vou chamar atenção aqui para um momento que eu discordei dele, eu quero saber se vocês discordariam também, porque ele fala que o humorista, ele é o estrangeiro do mundo, e ele é um estrangeiro também de si mesmo. Ser humorista é, que, como a gente falava, ver as coisas de outras perspectivas, e sempre estar surpreso, né, pelo mundo, para ter esse olhar fresco. E ele, portanto, é um estrangeiro do mundo. E ele seria também estrangeiro de si mesmo, porque para ser capaz de fazer piada consigo mesmo, tu tem que ter essa visão estrangeira, tem que se ver de fora. Mas em um momento ele menciona isso como uma fraqueza, porque nós, pessoas que utilizam muito do humor, seríamos pessoas que precisam disso para lidar com a dureza do mundo. Eu discordei disso. Eu acho que as pessoas que têm humor são muito fortes. O que vocês acham? Para mim, eu tô meio com ele, assim, porque o meu humor foi bem construído como um equilíbrio à melancolia, assim. Isso é uma coisa bem, você pode pegar 99% de quem mexe com humor tem uma tendência meio deprimida, assim. E é uma chance de você se manter à tona, assim, pelo menos no meu caso. Bom, nesse teu caso, você humor para equilibrar a depressão, sabe? Sim, ele compara o humor ali mais pro final do livro, na verdade, meio que uma conclusão dele, com a questão da morte, né? Que o ser humano é o único ser que tem consciência, né, da própria morte, e por isso ele acha que é capaz de fazer rir, né, de fazer humor, que seria como uma espécie de consolo, né, para essa tragédia que a gente sabe que um dia vai acontecer, né? E aí Posso ler um trecho aqui? Claro. Pode, claro. Ele fala exatamente isso, ó. Talvez as pessoas que fazem do humor uma segunda natureza sejam mais frágeis do que as outras. Têm uma dificuldade em lidar com a aspereza do mundo. Por isso inventam um estratagema que lhes permite assistir à vida a partir de um refúgio, observar as suas próprias desgraças como se elas acontecessem uma representação de si mesmas, enquanto permanecessem num plano de realidade diferente, a uma distância cuidadosa das coisas, demasiado duras para serem experimentadas diretamente, sem um filtro que se interponha entre elas e o coração. Pois é, mas na mesma página ele fala do humor como uma coisa que pode resolver conflitos. Ele fala da situação do marido e da esposa que estavam tendo uma briga e a esposa levantou uma costelinha de porco para... Congelado. Levantou uma costelinha de porco e naquele momento aquela situação era tão ridícula que eles souberam que o conflito não ia levar a nada e o conflito acabou. E aí, nesse mesmo, ele fala da fragilidade da pessoa que tem humor, mas ao mesmo tempo, ele tá mostrando como o humor pode ser um grande resolvedor, equalizador, uma resolução de conflitos. Não, por um lado, eu concordo plenamente. Concordo. Falando a mesma coisa. Ele fala que o riso é a válvula da panela de pressão.
Ele é aquilo que tira a atenção de uma situação. Uhum. Porque nesse caso tinha a expectativa de que ia ter um ato violento ou alguma agressão e acabou não rolando. E essa incongruência que acaba sendo a celebração da tragédia. Né? Uhum. Nós voltamos para aquilo de que quebrou expectativas porque o conflito virou ridículo e, portanto, não é mais um conflito. Vamos avançar um pouco no texto? Ele vai entrar nos recursos, mas antes ele faz uma coisa, ele diz que a comédia é tragédia mais distância. Isso eu achei engraçado. Que daí tem uma frase do Mel Brooks aqui que é muito boa, que é: tragédia é eu partir uma unha, comédia é tu caíres num buraco do esgoto e morreres. Então, tipo, uma coisa pequena às vezes é uma tragédia pra gente, né? E uma coisa absurda pro outro pode ser motivo de riso. Ele fala aquela máxima, né? Tudo é engraçado desde que não aconteça comigo. E daí ele vai para os recursos, que são essas 6 ferramentas que a maioria dos humoristas usa. O primeiro é oposição, segundo é imitação, terceira é inversão, 4 é o exagero, o aumentar, 5 é o deslocar, tirar de um lugar, e o 6º é repetição. A Bibiana ia falar sobre alguma, né, Bibs? Bom, opor uma coisa a outra é aquele sentido básico da contradição, né? Do choque de duas coisas muito diferentes, que é bem recorrente na comédia, né? A gente vê, sempre tem nos filmes, nos livros, se utilizam bastante das duplas cômicas, né? O gordo e o magro, o Don Quixote, Sancho Panza, o Pink e o Cérebro. Ele fala dos dois homens, né? Da dupla de homens, um straight man e essa coisa do homem sério e o outro que é o burro, o idiota, né? E aí tem essa contradição entre eles que acaba fazendo a graça do negócio. Né? Eu até lembrei dos planos e tragédias também. Sim, também. Sim. Porque é justamente o contraste, né? O contraste ele é muito bom para o humor, assim. Você está falando de uma coisa e de repente tem uma coisa muito diferente do lado. Um aspecto disso que eu achei interessante que ele fala é aquele de tratar o banal como notável e vice-versa, né? Pegar uma coisa muito pequena e transformar numa coisa muito importante, ou vice-versa. Aquela do Kafka, maravilhosa. Eu ia ler essa frase do Kafka. Vai, Lele. Ela é muito boa. O Diário do Kafka, 2 de agosto de 1914. A Alemanha declarou guerra à Rússia. À tarde, natação. Que é muito engraçado. Sim, porque tu equipara uma coisa a outra, né? A guerra com a natação. É o oposto. Sim. E também a ironia, né, que é um recurso muito clássico dessa contradição, que é o choque entre o que tu diz e o que pretende dizer. Uhum. Ele exemplifica também com a cena final da Espera de Godot, do Beckett, né, da ironia, que é o personagem fala, vamos embora? E o outro responde, sim, vamos embora. Aí no final a rubrica, não se mexe. Uhum. É exatamente o oposto do que a gente está esperando. Esse recurso, ele meio que cria pelo que o Ricardo fala, um caos no mundo, né? Que perturba a ordem. E caos no caos não é engraçado, mas o caos no meio da organização é. Ele fala isso também, eu acho bastante interessante. Porque por isso que tem 2 personagens diferentes, porque 2 personagens loucos não seria engraçado, 2 personagens sérios não seria engraçado, só é engraçado um personagem sério e um personagem louco. Sim, convivendo, né, entre eles. E tem um cara que fala que é justamente porque o que não é bobo na cena, o que tá sério é a nossa base, é como se fosse o telespectador, entendeu? A gente se sente esse outro cara que é mais certinho, entendeu? Tem uma parte que ele cita, acho que é o Mark Twain, não sei se eu vou achar aqui, mas ele fala que o narrador finge
que ele não tem a mínima noção de que o que ele tá falando é pra ser engraçado. Sim, que é o clássico cara sério fazendo... Não Tem essa essa base séria de contar a história, que aí pra quem tá assistindo ou lendo é engraçado. E o narrador não... É como se não fosse. Quer falar da imitação, Bibs? Ou... O próximo é imitar uma coisa, né? A imitação, que é a sátira, né? A paródia. Só que eu, sei lá, no meu ver, esse eu acho assim, no meu gosto particular, eu não acho tão interessante assim, a imitação. Eu não... Mas é interessante eu ver por que a gente... o humor moderno está tão baseado na paródia, né? O humor atual, assim, que a gente está vivendo, eu acho que está muito, muito na paródia. Tá muito, porque a gente tem figuras muito fortes, a gente tem a celebridade, a gente tem os políticos como figuras muito presentes. E isso expostas. chama a paródia, isso atrai a paródia. Os programas humorísticos que são mais famosos nesse momento, por exemplo, o Saturday Night Live, se baseiam muito, muito na paródia, esse tipo de paródia, a imitação. Sim. De políticos ou celebridades. Figuras públicas. Né, e tem também a sátira do estilo literário, né? Que ele dá o exemplo ali do Joyce. Só que é uma coisa, como ele ressalta, né? Que depende também de um conhecimento prévio por parte do leitor, né? Para identificar aquela paródia. Porque ele dá o exemplo de um texto ali, acho que é David Lodge, que tem um monólogo que é totalmente uma sátira do Ulisses, né, do Joyce, que não tem pontuação, não tem nada. Só que se o leitor não conhece, não entende que é uma sátira, né? Mas, na verdade, toda a sátira, ela pede um conhecimento anterior. Sim, Só utilizando um personagem e a pessoa não conhece o personagem, a piada não tem graça. Exatamente. Sim, total. Ela é uma piada que pede um conhecimento de mundo que a pessoa tem ou não tem. É um humor com pré-requisitos. Ele dá, né, o Bibs, ele dá o exemplo do Seinfeld, né? Que ele faz aquele episódio que cospem no Kramer e no Newman. E ele reconstrói o episódio imitando o filme JFK, que foi matar Kennedy. Então ele coloca a saliva, a comédia, equiparada à bala. E resolve a questão de quem cuspiu como se fosse o desvendar um assassinato. Um assassinato. Mas como você leva muito a sério. A pessoa tem que ter o conhecimento dos dois lados. O próximo é virar uma coisa de pernas pro ar, que tem aquela sentido, quer dizer, sentido, na verdade, de inverter o sentido das coisas, né? Mudar o sentido das coisas. Ele dá uns exemplos bem interessantes, um que eu poderia ler aqui, se vai dar tempo. Tem uma frase, um texto do Woody Allen, desculpa citar o Woody Allen, mas é o seguinte. O Mark Twain também é problemático e a gente está citando ele a full. Tá. Então, o nosso podcast já está gente. Tá, eu vou ler aqui o trechinho. Há muitos anos, minha mãe me deu-me uma bala e eu guardei-a no bolso da camisa. 2 anos depois, estava a andar na rua quando um padre, tomado por uma loucura furiosa, arremessou uma Bíblia da janela de um hotel, acertando-me no peito. A Bíblia ter-me-ia trespassado o coração se não fosse a bala. Que é uma brincadeira óbvia com aquele lugar comum que tem meio que imaginário coletivo de todo mundo, de a pessoa ser atingida por um tiro e não morrer porque tinha uma Bíblia no bolso. Aí ele subverte isso e extrai a graça daí, né? Não, e junto nesse texto vem a parte do Monty Python, né? Que é do reparador de bicicletas, que ele transforma toda a população em super-homens, mas um dos super-homens é especial, vai numa cabine e sai como reparador de bicicletas, uma pessoa é simplesmente essa inversão básica. Sim, e ele cita também o Buñuel, né, que nos filmes dele faz muito isso da inversão das convenções sociais. Tem uma cena ali do Fantasma da Liberdade que é muito boa, que eles estão uma família em volta de uma mesa, como se fosse um jantar, só que ao invés de cadeiras são vasos sanitários. Aí as pessoas chegam
super solenes, assim, cada uma abaixa suas calças, sentam no vaso sanitário e ficam conversando como se fosse uma mesa de jantar. E aí uma hora a criança fala pra mãe dele assim, mamãe, tô com fome. E ela manda a criança, fica quieto, porque isso não se fala na mesa. E aí depois a criança levanta e vai numa espécie de banheiro, que não é um banheiro, né? E aí se esconde lá e começa a comer, assim, faz uma refeição. É totalmente a inversão das convenções sociais. Desculpa a expressão, gente, mas vamos partir pro próximo. Eu vou falar do... O próximo, aumentar uma coisa. Aumentar uma coisa, o exagero, que é uma coisa bem da caricatura, assim. Se eu aumentar uma orelha, aumentar o nariz. Uhum. E também, isso tem muito na comédia, assim, você começar a falar de um assunto e exagerar totalmente. Ele dá o exemplo do Monty Python, aquela cena das famílias católicas e protestantes, que a católica é proibida de usar camisinha, e o protestante que pode usar, só que não tem filhos, entendeu? Não se relaciona, eles são um casal super frio. É um casal, e ele fala, a gente poderia, esses católicos ridículos... eu poderia usar, se eu quiser. A gente poderia usar, e ela fala, como assim, se nós fizemos sexo 2 vezes e nós temos 2 filhos? Aí ele fala, mas eu poderia ir agora na farmácia e dizer, dá-me um preservativo, mas ele não faz. Exato. Isso, o exagero é isso, você esticar uma coisa bastante. Tá, vamos pro próximo. Mudar uma coisa de lugar. É uma ferramenta do humor que é simplesmente você colocar uma situação típica em outra moldura típica também. Ele dá o exemplo do Seinfeld também, que aquele episódio que ele vai cortar o cabelo do sobrinho do barbeiro que é tradicional para ele, assim, com quem ele está acostumado, só que ele não pode deixar o velho saber. Então ele vai cortar com o sobrinho do barbeiro, ele vai se esconder em casa para o outro não saber. E eles têm um diálogo assim, o Gino, que é o barbeiro, você tem um cabelo muito bonito. O Diego, obrigado. Aposto que meu tio lhe diz o mesmo a toda hora. Bem, na verdade o Enzo já não diz isso há muito tempo. O Gino, eu acho que o tio Enzo não tem consciência da sorte que tem. O Jerry, isso é muito simpático da sua parte. Entendeu? É você colocar uma cena comum com um ar de, no caso, dois quase amantes. Seria uma cena de adultério do barbeiro, sim. Exato. Ok, tá, vamos pro próximo. Porque esse não causou muito. Repetição, o último. É esse que tu queria falar, Julia? Não, é que eu achei intrigante ele colocar a repetição como um dos pilares do humor. Porque no começo do livro fala da repetição como inimiga do humor. Ele fala, qualquer pessoa que já escutou uma anedota 2 vezes sabe que a primeira experiência é irreproduzível. E aí depois ele cita a repetição como uma forma de humor e me pareceu um pouco uma contradição dele. Mas eu acho que ele dá um outro ponto de vista, né? Para repetição. Que na repetição, para ser engraçada, tem que ter um efeito de surpresa, que é uma coisa que normalmente na vida real a repetição é o oposto disso, né? A repetição acaba sendo uma coisa monótona, chata. Só que na comédia ela tem um efeito de surpresa, de quebra de expectativa. Eu acho que a repetição é boa quando a repetição é a graça da piada ou da situação. Sim. Se tu repete uma piada que não tem repetição nela, aí fica sem graça, porque tu sabe o que vai acontecer. Não sei se faz sentido. Fala que é uma repetição exagerada, assim. Se você começar a repetir muito, você fica meio mecânico e isso é engraçado, sabe? Sim, é o artifício da piada, né? A gente pode ler a rubrica que ele cita ali no final da cantora careca do Ionesco, que é bem... Sim, lê, é legal. É bem típico da repetição. Cena: uma casa inglesa de classe média com cadeiras inglesas, uma noite inglesa. O Sr. Smith, sentado na sua cadeira inglesa e usando chinelos ingleses, está a fumar o seu cachimbo inglês e a ler um jornal inglês junto a uma lareira inglesa. Usa óculos ingleses e tem um pequeno e grisalho bigode inglês. Ao seu lado, noutra cadeira inglesa, a Sra. Smith, uma inglesa, está a servir umas meias inglesas. Um longo momento de silêncio inglês. O relógio inglês dá 17 badaladas inglesas.
Parece um Isso é trabalhinho. engraçado. Sim, é engraçado porque vai mudando ali os substantivos, umas Sim, coisas totalmente inesperadas humor para bem tu caracterizar como em inglês. Né? Eu vou propor uma discussão para Diga. vocês aqui, tentar fazer isso rapidamente. Um dos meus conteúdo humorístico que eu mais gosto no mundo, eu não sei se vocês já viram, é o Nanette, da Hannah Gadsby. Eu vi. Nesse, ela é digamos que é um meta stand-up comedy, que é um stand-up comedy sobre stand-up comedy, e também é autobiográfico, ela fala da vida dela, e tem ela fala muito de liberar atenção. Ela fala esse conceito de que o humor seria a válvula da panela de pressão é muito presente no stand-up dela, e ela fala isso sobre o humor autodepreciativo que ela fez durante muitos anos, porque ela é uma mulher fora do padrão, porque ela é uma mulher gay, porque ela é autista, e ela fez um humor muito autodepreciativo, e ela fala sobre não conseguir se perdoar por ter feito humor autodepreciativo, porque que exemplo que ela está dando para pessoas que nem ela. E também, e acho que isso é mais importante, ela fala sobre como por muito tempo ela usou o humor para adoçar a história dela. Ela conta um momento que ela fala, ela faz no começo ela descendo uma piada, um homem quase bateu em mim porque ele achou que eu tava dando em cima da esposa, da namorada dele. Quando ele percebeu que eu era uma mulher, ele bateu em mim. Aí ela volta a contar essa história, ela fala assim, ele bateu em mim porque eu sou lésbica. E aí não tem piada. E as pessoas ficam numa tensão muito grande porque não tem piada. Vai pro choro na hora, assim, né, o público, nessa hora. Porque justamente as pessoas estão esperando que ela quebre a tensão, e ela nunca quebra. E eu acho isso muito genial. E aí, nesse caso, o humor ele é vilão, porque ele mascara a dor. Ele faz com que a gente ria de uma situação que, de repente, não é engraçada. Sim. Se você for entrar nessa discussão, com certeza, dá para fazer outro podcast, assim. Ele, justamente no livro, ele fala que o riso pode ser usado pro mal mesmo, assim. E tem uma faceta bem agressiva. Mas ele também fala que no fim, é bem bonito, tem a ver com isso que você disse, que o riso subverte o medo, corrói-o, domina-o, torna-o mais pequeno, menor, né, em português. E por isso que o doutor aqui não quer piadas em templos. O humor e religião não são duas formas inconciliáveis de lidar com a morte ou com o medo da morte. O verbo temer, na expressão temer a Deus, tem a dupla acepção de recear e respeitar. Sem medo não há reverência. Daqui decorre, evidentemente, que o que devasta o medo, devasta o respeito. Tem bem a ver com isso, né? Tipo, ela usou o humor no stand-up lá que ela fez. Nem sei se pode chamar stand-up. Mas chega um ponto que não é engraçado, né? Não, mas ela é muito engraçada em alguns momentos. Só que ela sabe... Sim, mas aí cada vez mais vai ficando mais tenso, né? E mais pro final vai ficando cada vez menos engraçado. E aí depois ela termina dizendo assim, essa é a tensão que minha história gera. E eu não vou dar nenhum alívio para vocês. A tensão é de vocês agora. Segurem ela. Fiquem com ela. É o oposto do humor, né? É o oposto do humor. A tensão seria o oposto do humor. Seria a tragédia. Panela de pressão sem válvula. Não, e ela vai e não deixa de ser a arte dramática clássica, assim, né? Você alternar entre riso e choro, que é uma coisa que eu acho legal de trabalhar, por exemplo. E as coisas, ele fala em um momento que o que é cômico no palco é trágico na vida também. Sim. Ele dá o exemplo do homem que estava interpretando uma peça de mistério e ele descobre ali mesmo no palco que ele está sendo traído e que aquilo perde a graça de repente. É quando ele fala que a comédia é finita, né? Sim, eu vou agradecer meus colegas por terem participado aqui do primeiro ContraCast. Curtam, comentem, mandem ideias pra gente fazer acontecer desde casa. A indústria criativa não pode parar de jeito nenhum. E a gente está tentando aqui, então os nossos colegas vão continuar, vai ter muito mais ContraCast. A gente vai convidar vocês a continuarem participando com a gente. Muito obrigada. Bem-vindos à nossa a nova disciplina de empreendedorismo criativo. Aê! Um abraço para vocês.